Saudações a todos, sejam bem-vindos ao Palavra Diária. A nossa conversa hoje é sobre os reis de Israel. Começando com o Reino Unido, a divisão com Jeroboão I, até Oséias, o último rei de Israel. Isso aí. Uma história longa e, nossa, cheia de reviravoltas. Uma jornada pela história de líderes, fé e, claro, as consequências das escolhas de uma nação, né? Vamos mergulhar nessa rica narrativa bíblica. Então, tudo começa, na verdade, com o desejo do povo por um rei. Algo que, bom, não agradou muito a Samuel, nem a Deus inicialmente. Exato. E aí surge Saul. O nome dele, pedido, já mostra bem essa origem, né? Sim, um homem de físico imponente, mas que teve problemas com impaciência, desobediência. Aquele episódio com os amalequitas foi crucial. Isso levou Deus a rejeitá-lo. O reinado dele foi, assim, muito marcado por conflitos. E terminou de forma trágica lá no Monte Gilboa. Isso. Depois da falha de Saul, aí sim vem Davi. O pastor de Belém, né? Aquele escolhido segundo o coração de Deus, ele consegue unificar a nação, traz a arca para Jerusalém. E estabelece Jerusalém como capital. Aí vem o filho dele, Salomão, que tinha até um nome alternativo, Gedidias, amado pelo Senhor. Começou com tanta sabedoria. Construiu o templo, um feito incrível, mas as alianças com muitas mulheres estrangeiras. Isso complicou. Levou a idolatria já na velhice, né? E preparou o terreno para a divisão que viria. A sabedoria não foi garantia, infelizmente. Pois é. E a divisão não demorou. Morreu Salomão, Roboão assume Judá no sul, mas as tribos do norte escolheram Jeroboão primeiro. O nome dele, o povo aumenta, parece até irônico, porque ele levou o povo justamente a pecar, né? Totalmente, para evitar que o pessoal fosse adorar em Jerusalém. Ele criou aqueles bezerros de ouro em Dan e Betel. Um pecado que, olha, assombrou Israel por gerações. E o filho dele, Nadab, que significa generoso. Coitado, quase não reinou, morreu em batalha. E essa morte de Nadab dá início a um período, assim, de muita instabilidade. Caos mesmo. Baasa, talvez o nome signifique aquele que ouve Baal, toma o poder. E ele extermina a família de Jeroboão, cumprindo uma profecia. Mas Ele mesmo continua na idolatria, não aprendeu a lição. E o filho dele, Elá, nome de árvore, carvalho, reina pouco também. foi assassinado bêbado, né? Pelo Zinri, seu oficial. É um ciclo muito rápido de violência, traição. Nossa, e o Zinri, que significa louvável, teve o reinado mais curto da Bíblia, só 7 dias. 7 dias. Ele também eliminou a família do Baasa, cumprindo outra profecia. Mas o exército não o apoiou, preferiram Onri. Exato. Aí cercado, o Zinri, ele ateia fogo no próprio palácio e morre. Uma busca pelo poder que terminou de forma terrível e muito rápida. Que história. Depois de uma guerra civil, Onri, que significa Yahvé é minha vida, apesar do nome, ele não andou com Deus. Ele estabilizou o reino, fundou Samaria como nova capital, uma decisão importante. Uma decisão estratégica. Sim, mas a Bíblia diz que ele pecou mais que todos antes dele. E o filho dele, Acabe, esse casou com Jezabel. Ah, Jezabel, filha do rei fenício Etbaal, com Baal. Aí a adoração a Baal foi ao extremo, né? Com certeza. E isso gerou aquele confronto famoso com o profeta Elias lá no Monte Carmelo. Um divisor de águas. O filho do Acabe, Jorão, Yahô exaltado, ele até tirou um símbolo de Baal, mas manteve os bezerros de ouro lá de Jeroboão. Não foi uma reforma completa. O reinado dele foi tenso, cheio de guerras, e a relação com Eliseu era complicada. Eliseu só ajudava por causa do rei de Judá que estava junto. E Jorão acaba ferido em batalha e depois morto por Jeú, enquanto se recuperava. E Jeú, Yahvé é ele. Esse foi ungido especificamente para acabar com a casa de Acabe e com o culto a Baal. E ele fez isso com muita violência. Eliminou Jorão, Jezabel, Acasias de Judá, os adoradores de Baal. Uma limpeza radical. Deus prometeu a ele uma dinastia de 4 gerações por isso. Mas olha que interessante, apesar dessa missão, ele também manteve os bezerros de ouro. É impressionante como esse pecado persistia. E tem até evidência arqueológica. O obelisco negro de Salmaneser III menciona Jeú.
confirma a história. Que legal! E a dinastia dele durou mesmo as 4 gerações. Teve Joacás, o Senhor possuirá, que sofreu com a Síria, mas clamou a Deus. Depois, Jeoás, incendiado por Jeová, que teve vitórias contra a Síria depois daquele encontro com Eliseu já no leito de morte. E Jeroboão II, o povo aumenta. Esse teve o reinado mais longo e próspero de Israel. Expandiu fronteiras, como Jonas tinha profetizado. Sim, um período de aparente auge, mas por baixo dessa prosperidade tinha muita injustiça social. Os profetas Amós e Oséias denunciaram isso fortemente. Achados como selos e óstracos da época confirmam essa riqueza, mas também a desigualdade. E quando a dinastia de Jeú acabou, a instabilidade voltou com força total. Zacarias, só 6 meses. Salum, retribuição, 1 mês só. Um mês? Aí vem Menahem, Consolador, um nome que não combina nada com ele. Tomou o poder com violência extrema, ficou conhecido pela crueldade lá em Tifsa e ainda pagou um tributo pesado para a Síria se manter no trono. Brutal. O filho dele, Pecaías, Deus observou, pagou o preço pelos pecados do pai. Reinou pouco e foi morto por Peca, vigiar, um oficial dele. E Peca se alia com a Síria para atacar Judá. Isso acaba atraindo a Assíria, que intervém, toma territórios e deporta gente. E o próprio Peca acaba morto por Oséias. O ciclo de conspiração não parava. E chegamos no último. Oséias, que ironia, o nome significa salvação. Pois é, ele começa como vassalo da Assíria, pagando tributo a Salmaneser V. Mas aí ele tenta uma rebelião. Buscou a ajuda do Egito, mas não deu certo. A conspiração foi descoberta, ele foi preso. E Samaria foi cercada. 3 anos de cerco. E por volta de 722 a.C., a capital cai. Grande parte do povo é deportada. É o fim do Reino do Norte. Cumprindo todas as advertências dos profetas sobre o exílio, né? O juízo pela idolatria que começou lá com Jeroboão e nunca foi totalmente abandonada. Exatamente. Os registros assírios, inclusive, confirmam a queda de Samaria e essa deportação em massa. A história bíblica e a história secular se encontram aí. Uma trajetória triste, no fim das contas. Tantas chances, tantos avisos. Muitas lições sobre obediência, liderança e as consequências das nossas escolhas, tanto individuais quanto como nação. E assim conhecemos a história dos reis de Israel. Se inscreva no canal, compartilhe e vamos juntos, firmes na leitura bíblica. Deus abençoe grandemente.